tudo bem? Esse é o terceiro vídeo que eu apresento no canal, conforme prometido. E antes de começar o vídeo, eu deixo um super beijo para Rafaela e para Gabriela. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês gostem. São duas meninas lindas, são filhas de um casal de amigos meus, a Cláudia e o Homero, tá bom? Para quem não recebeu esse beijo especial, eu mando agora um beijo para os meus amigos, para os meus conhecidos, para os desconhecidos que estão aqui, mas que se interessam muito por arte. Então não fiquem com ciúmes, tem beijo para todo mundo. Um beijo para vocês também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem mais firula, eu vou começar, eu vou direto ao ponto. Eu vou ficar sem rodeios nenhum, se bem que eu sou muito difícil, porque eu sou um pouquinho prolixo, eu acho que já deu para perceber, já deu para notar, mas a gente faz o nosso melhor, né? Então tá, então vamos lá. Bom, o que eu tô aqui para dizer para vocês é falar um pouquinho de história da arte. E por que que isso é importante? É importante para quem gosta ou para quem não gosta, mas quer ter um pouquinho mais de noção da vida cultural. Aí você fala, tá bom, mas eu vou nos museus, eu posso ler um pouquinho o que está escrito nas paredes, eu posso ler um pouquinho dos livros, de cada movimento, de cada período. Pode, lógico que pode, sempre pode, né? São várias formas da gente se aculturar, a gente ter noção do que está acontecendo. Mas o que eu trago muitas vezes e que eu gosto de trazer é trazer o que tem nos bastidores, o que tem por trás, o que as pessoas não estão contando, né? O que está acontecendo hoje, porque é muito mais fácil a gente analisar o que aconteceu lá atrás do que o que está acontecendo hoje. E a gente tem uma coisa chamada preconceito, e o preconceito não é proposital. Aí você fala assim, então você que está falando, você Carla, que está falando, né, nesse vídeo, é preconceituosa porque diz que já não se afina tanto com a arte contemporânea. Sim, eu fui preconceituosa há muito tempo, tem muita coisa que eu vou continuar não gostando, tem coisa que eu vou continuar que eu vou gostar, né? Continuo gostando e coisas que eu não gosto. Mas se eu não gosto, não é porque eu tenho um preconceito hoje, mas eu já tive preconceito durante muito tempo. Para mim era muito difícil entender arte contemporânea e para poder entender eu tive que me debruçar sobre vários livros, frequentar exposições, ler a respeito, para poder ter uma compreensão mais alargada, porque não é assim tão fácil. Daí você fala assim, mas poxa, e se tem coisa que eu não gosto, é um momento que talvez não seja tão simpático para todas as pessoas, não é simpático para mim, por que eu vou fazer isso? Aí eu não estou dizendo que você tem que necessariamente estudar isso, mas se for um campo que você, mesmo quando você não se conforma com ele ou não gosta de certas coisas, mas a arte, ela tiver um apelo muito forte para você, as artes visuais, então eu altamente recomendo que você faça isso. Se você for uma pessoa que gosta de entender o que está acontecendo ao teu redor, eu também te aconselho que faça isso. Nem que seja para continuar não gostando ou rejeitando diversas coisas, mas você tem que ter um porquê rejeitar, né? Não é possível a gente pura e simplesmente rejeitar alguma coisa, né? Você pode até falar, eu não gosto disso, mas você precisa entender o que a pessoa fez, por que ela fez, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo ao meu redor? É a mesma questão, eu acho que de política, né? Que a política, há um tempo atrás, a gente falou assim, eu não gosto de política, não vamos falar de política. E hoje em dia a gente viu tanto que é necessário a gente entender um pouco de política, entender o que está acontecendo ao nosso redor, até para a gente poder cobrar os governantes, né? Então vamos parar de pensar em preconceito sobre esquerda e direita, quem é quem está fazendo, pensar que a gente é uma nação, né? É um país único, com o interesse de todo mundo estar feliz, próspero, trabalhando, tendo emprego, tendo prosperidade, saúde, segurança, enfim, tendo uma nação que funcione, né? Então a gente aposta as nossas fichas em quem estiver no poder, seja quem for, tá bom? Mas vamos continuar, vamos dar continuidade para isso aqui, vamos dar essa sequência. Eu já falei dos diletantes, das pessoas que talvez gostem ou não gostem. Bom, aliás, eu não falei de diletante não, desculpa. Eu falei das pessoas que querem, né, tá participando da vida em sociedade e querem ter um pouquinho mais de noção da questão cultural relacionada às artes visuais. Agora eu vou falar dos diletantes. Quem são os diletantes? Eu gosto muito, eu vou em museus e eu adoro saber sobre esse assunto. Então, se você já leu vários manifestos, né, de vários movimentos modernistas que existiram e leu várias coisas, mas está sentindo necessidade de algo mais, até para entender o momento atual, vê exposições, tudo, participa, mas fica um pouco na dúvida, porque de repente você vê objetos, você vê instalações, e aí você vê um quadro. Dando sequência, porque teve um pequeno incidente aqui. Caiu meu celular que estava gravando, dessa vez eu estou gravando com o celular, estou esperando chegar uma objetiva melhor para poder afinar a máquina e ela ficar mais interessante. Mas então, vamos lá.
dando continuidade. Então você vê uma instalação e aí de repente você vê quadros, e aqueles temas dos quadros você não consegue entender, né? Porque quem pintor foi lá e ele pintou parte de, como se fosse uma coxa, né, de tecido, e aí tem outro que veio lá e ele costurou com o próprio tecido mesmo. Ele pegou então a tela, né, com canvas normal, e aí ele foi lá e ele fez tipo um crochê, mas ele fez um desenho inusitado, e fez vários. E depois chegou um chinês muito louco e fez uns desenhos que pareciam caricatura e que estavam muito interessantes. Mas aí você começa a ver muitas coisas diferentes, você não entende o que está acontecendo. E aí você entra numa outra sala de exposição, e aí você começa a ver um monte de pote, e dentro desses potes tem caixa de som, e cada pote tem uma acústica especial que sai, aliás, dessas caixas de som dentro dos potes, né? Porque vem dentro do pote, e naquele espaço todo, e aí tem um pingo de chuva. Parece um surrealismo que a gente está vivendo. Não é o período estilístico, né? Surrealista, mas parece um surrealismo. Tipo, é surreal, eu tô sonhando, onde cada um pode fazer uma coisa que queira. Isso é possível? Não é possível? Isso é arte? Não é arte? O que é arte? É arte conceitual? É pop art? É arte realista? É arte figurativa? É arte abstrata? O que é? E o que eu posso fazer? O que as pessoas estão fazendo? Né? Afinal de contas, o que é isso? Em que movimento elas podem se encaixar? Então, a gente vai ver tudo isso, tá? Mas o principal é o seguinte: o que eu quero dizer, e um apelo que eu faço, é que se você for diletante, eu não preciso fazer apelo, porque você tá aqui, sentiu necessidade de ver esse vídeo. Se você for uma pessoa que quer ter mais conhecimento, for curioso, também vai ver esse vídeo. Agora, eu tô dizendo uma terceira categoria, são pessoas que têm uma similaridade comigo, porque gostam muito do fazer artístico, né? Então já se dedicam, querem se dedicaram a um período da vida, mas que tem uma coisa, tá procurando, né? Tá procurando porque talvez esteja insatisfeito com o mundo lá fora ou com o mundo interior, da arte mesmo, da produção que faz, como é que vai ser aceito, como é que não vai, o que tá fazendo, aquilo é legal, não é? Então, gente, é muito necessário para conhecer o teu caminho, conhecer lá fora. Mas isso eu já disse no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação. E o que eu preciso dizer agora é o seguinte: tanto no mundo, o que está acontecendo ao redor lá fora, como o que está acontecendo em outros campos, que eu digo lá fora, é assim, na política, o mundo ele se estendeu, o mundo como eu vou dizer, as barreiras elas ficaram reduzidas. Hoje a gente pode comprar e vender para todos os pontos do mundo, mas não é só isso. O principal é que a gente recebe e dá informação, né? Não só de algumas mídias, né, que elas passam quando a gente começa a mudar de canal, mesmo quando a gente pensa na televisão paga, é a coisa mais engraçada, se não mais terrível do mundo, que você pega aquela notícia que é dada, é a mesma notícia, são até as mesmas imagens, a forma de passar é a mesma, o enfoque, o enquadramento é o mesmo, e eu não digo só de imagem, eu digo assim, de enquadramento, é como foi pensada aquela notícia para ser passada. Então aí eu fico questionando, não tem alguma coisa errada nisso? E quando a gente pensa então no YouTube, quando a gente pensa em diversas possibilidades da notícia chegar, dos pontos de vista diferentes, então isso é muito rico, porque a gente não está no mainstream, a gente não está seguindo uma narrativa única e oficial. Quando a gente pensa no pluralismo, quando a gente pensa em todas as possibilidades, a gente tem que ter uma luta tremenda para que não roubem uma coisa sagrada, um direito sagrado, um direito fundamental, um direito humano. Um dos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos são as mesmas coisas, só depende de onde eles estão enquadrados para serem chamados de uma coisa ou de outra. Tá? Direitos fundamentais são os direitos humanos, que eles estão dentro da Constituição Federal, por isso que eles levam o nome de direitos fundamentais. Tá? É que essa é a minha especialização em estrito senso, meu mestrado. E aí, o que é muito importante também que as pessoas saibam é que, infelizmente, a mídia acabou fazendo a opinião das pessoas de dizer o seguinte: gente, direitos humanos só é atinente a bandido. Não é verdade, não é verdade, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça, porque os direitos humanos eles têm uma história maravilhosa, depois eu vou falar isso em outros vídeos, não nesses vídeos, né? Mas assim, eles têm a ver
com direito à propriedade, né, segurança, direito à saúde. São tantos direitos que a gente foi conquistando ao longo das décadas, né? Principalmente a gente pensa depois da Segunda Guerra Mundial, que teve um reflorescimento e uma possibilidade de enxergar, né? Eles vêm lá de trás, eles vêm da Revolução Francesa, teve várias gerações de direitos, dos direitos humanos ou direitos fundamentais, mas eles foram sendo incorporados nas constituições federais de cada país, eles foram sendo ampliados e hoje a gente está vendo um retrocesso, porque a gente está vendo que a gente está abrindo mão de muita coisa por causa de atentados terroristas. Eles estão acontecendo mesmo? Quer dizer, eles acontecem, mas quem está provocando, quem está causando? Não sei, tá? Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ceder os direitos, porque a gente está cedendo vários direitos que a gente tem. E aí, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver com um dos direitos fundamentais dos direitos humanos, que é o direito à liberdade, tá? E na verdade, a liberdade é um princípio, é um direito e um princípio que ela acabou trazendo consigo vários outros direitos. Mas a liberdade como princípio não tem igual. E a liberdade, gente, ela vai se refletir também na arte. O multiculturalismo e a liberdade vai se refletir na arte. A política, se você fizer uma intersecção em vários setores, se você dividir vários setores da vida do ser humano, você vai ver que eles conversam entre si, tá? E aí, na política, por exemplo, então a gente acabou tendo uma coisa muito estranha, porque a gente tinha vários partidos políticos e a gente tinha várias nuances, não tinha só esquerda e direita, né? E aí, como aquele discurso político dos Estados Unidos, que tinha esquerda e direita e duas coisas muito polarizadas, a gente acabou tendo no Brasil. O quanto isso é saudável, o quanto não foi provocado, por que a gente está brigando entre, de repente, a nação se dividiu, né? Isso é muito louco. E eu não vou ficar falando aqui de política não, mas eu tô dizendo do perigo que isso acontece de visões únicas. De visões únicas, aqui no caso não são visões únicas na política, mas são duas visões e que se colidem frontalmente, como se fossem inimigos mortais. E na realidade somos todos brasileiros querendo um futuro bom para todo mundo, com prosperidade, com saúde, com coisas boas, né? E, bom, mas vamos continuar então, e vamos agora para a parte artística. E o que seria a parte artística, galera? A parte artística, por que eu tenho a questão da liberdade? A questão da liberdade é que, vocês vão ver, eu vou explicar para vocês vários períodos da história e de arte, e aí eu vou dizer por que nesse exato momento a gente tem ou uma possibilidade de florescimento, de florescimento mesmo, de coisas boas, de enriquecimento do fazer artístico, ou como a gente tem uma possibilidade de cair em discursos unilaterais e a gente perder o bonde, perder uma consciência que a gente chegou. Então, cada momento da história, ela traz um momento crítico de uma consciência global, que ela pode ou se multiplicar para o bem, ou ela pode retroceder. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? E a questão do multiculturalismo, por exemplo, onde a gente tem possibilidade de entender a vida, a forma de vida e diversas coisas culturais, né, pontos culturais de cada um dos povoados, de cada uma das nações, de cada cultura diferente que a gente pode comparar e a gente respeita por isso, né? A gente tem um grande perigo também de ter xenofobia quando você vê que talvez o teu país esteja sendo invadido por uma cultura completamente diferente. E aí você fala assim, mas você está sendo preconceituosa quando você fala que seu país está sendo invadido. Será? Eu acho que dois pesos e duas medidas, eu acho que as pessoas têm que ser acolhidas sim, mas eu acho que a gente tem que tentar todo mundo se voltar para ajudar cada país, cada nação, cada cultura, porque o intercâmbio ele deve ser estimulado, mas quando as diferenças são muito grandes, é importante que a gente cuide do jardim de cada um, né? Para que conviva em harmonia, mas que para cada um respeite as diferenças. Se você estiver colado numa pessoa que é muito diferente de você, é difícil você exercitar essa paciência, essa tolerância, né? Bom, mas enfim, eu vou agora parar por aqui, porque senão vai dar muito pano para Amanda toda essa questão que tem para política e coisa e tal. Vamos voltar mesmo para a arte. Então, você acho que já deve ter entendido que para exercitar, você não entendeu, você está tendo um glimpse, se você não se debruçou sobre o assunto, mas para você exercitar um direito fundamental, que é o direito à liberdade, e aí eu vou mais especificamente para a arte, você vai precisar conhecer a história da arte, e eu não vou ser sacal agora não, vou ser bastante sucinta, eu prometo, não só nesse vídeo como nos outros, porque eu vou trazer os bastidores, eu vou trazer historiadores da arte e vou falar um pouquinho sobre crítica e o historiador da arte falando sobre a parte, criticando um pouquinho, mas a crítica não no sentido pejorativo, a crítica no sentido de separar
o joio do trigo, de épocas diferentes, de movimentos diferentes, e não um movimento um a um, que são muitos, são vários, tá? Só alguns vão servir de exemplo. Mas para que a gente continue pensando em toda essa trajetória, para entender qual pé que a gente está. Eu não consigo, num único vídeo, eu não consigo, numa única frase, dizer o que é arte contemporânea. Isso é muito pobre, tá? É impossível, não é porque eu falo assim, eu não quero, me nego a dizer. Não é isso. É porque realmente é pobre, é impossível de dizer, é impossível de tirar os preconceitos. Preconceitos é uma coisa que a gente não tem porque a gente quer ter, mas é porque a gente teve uma visão direcionada para uma certa direção da vida e de repente chega um doido, um maluco e fala assim, olha só, aí você tem que ver diferente. Por que eu vou ver diferente? Eu não vou, e pronto, acabou, né? Então, tirar os preconceitos não é deixar de acreditar no que você acredita, não é ninguém te influenciar de forma negativa ou contrária, mas é entender a cultura, o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer. Será possível? Não sei. Aí eu já acho que eu estou exagerando um pouquinho, né? O futuro só Deus pertence. Ou não. Talvez a gente faça futuro. Né? Mas tem limitações, né? O que a gente pode fazer e o que a gente não consegue fazer. Mas vamos lá, vamos lá. Bom, começando então, já tendo feito essa introdução da importância de vocês aprenderem, fazer essa trajetória aqui comigo, eu vou começar a dizer sobre um autor que eu acho perfeito, que ele chama Arthur Sedanto. Ele é falecido, né? Hoje ele faleceu na década 2014, se não me engano. Depois eu dou uma olhadinha, dou uma conferida, passo para vocês, se vocês quiserem, ou vocês dão uma busca no Google aí que vocês vão encontrar. Mas ele, qual a importância dele? Ele declarou o fim da arte. Foi ele, não foi só ele, foi Hans Belting, que foi um alemão, que também declarou a mesma coisa, tá? As declarações que eles fizeram, se não me engano, também foi na década de 80. E por que eles declararam o fim da arte, né? Isso foi numa conferência quando Arthur Sedanto fez essa declaração do fim da arte. Olha que coisa curiosa. Ele vai explicar, então, tem um livro dele que chama Após o Fim da Arte. Aí tem a arte contemporânea e os limites da história. E esse livro é bárbaro. Então, no que eu vou conversar com vocês hoje, eu me baseio principalmente no livro dele, tá? E aí depois vocês podem fazer uma busca, dar uma olhada se precisar entender mais, dar uma olhada nesse livro. Se não, eu vou tentar fazer essa explicação aqui de forma mais sucinta possível para que vocês se situem. O que ele quer dizer com o fim da arte? Quando que ele fez essa primeira declaração? Então, teve um ciclo de conferências que esse senhor foi convidado a participar e ele fez essa declaração bombástica. E por que qual a importância, né? Ele era filósofo, então ele tinha uma cadeira, né, na Universidade de Columbia, de Nova York, e então esse departamento era dele, né? E aí ele era responsável pelo departamento de filosofia. Ele também era pintor, jornalista, escritor, então ele tinha diversas áreas que ele atuava. Mas ele principalmente gostava da questão estilística, da questão da história da arte, né? Porque ele pintava, com certeza ele se debruçou muito sobre isso. Aí, quando ele vira e fala isso, qual foi o momento e como que ele faz essa análise, né? Nessas conferências, então, que ele foi convidado a palestrar, e foi uma coisa meio que foi ao mesmo tempo que ele deu a declaração de Hans Belting, né? Por que eles pensaram nisso? O que estava acontecendo? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Essa declaração que eles fizeram, e que ele deixa bastante clara, pelo menos Arthur Sedanto, né, qual foi a percepção dele, é que então vamos pensar na arte moderna, né, e vamos pensar que da arte moderna veio para a arte contemporânea. Então foi na parte da transição, no período de transição entre a arte moderna e a arte contemporânea, porque a arte contemporânea, uma coisa não acontece do dia para noite, né, gente? A gente vai vendo diversos acontecimentos que de repente você entende que você está vivendo um outro momento da história, tipo, da minha vida. Não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo, estou fazendo um paralelo. Mas pensando que voltando, né, no que ele estava analisando, então eu vou ter que voltar um pouquinho mais, eu não vou poder ficar só na arte moderna e na arte contemporânea. Vamos pensar no Hans Belting, por exemplo, que ele escreveu um livro que ele falou assim, a Era das Imagens. E a Era das Imagens foi um período anterior ao começo da história da arte. Tá? Então a gente pensa assim, do fim do Império Romano até 1400, então foi até a Renascença.
Por que esse período ele classifica como um período até, vamos pensar, em pré-históricos referindo à arte? E só relacionado com as imagens. Porque as pessoas, quando elas se deparavam com os quadros, e tinha muitos quadros lindos, tinha muitas pinturas, né? Mas elas eram feitas principalmente pela igreja, né? A pedido da igreja. Então você via que aquilo não era, aqueles quadros, ou aquelas imagens, elas não eram apreciadas como arte. Elas eram tomadas, elas eram veneradas. Então tinha a questão da veneração da vida dos santos, de Cristo. Então era o mundo cristão ocidental, né, que a gente está falando. E aí é curioso porque eu falo assim, mas quem pintou não era artista? É lógico que era artista, né? Só que eles não tinham essa concepção. Eu sou artista, eu não tenho essa concepção, eu vivo para isso, eu tenho essa função. As obras que eles faziam não eram apreciadas pelo valor artístico intrínseco. Então eles não tinham não se debruçavam sobre os trabalhos ou sobre quem os fazia nessa ótica, né? Então é por isso que ele escreve esse trabalho, né, Hans Belting, e aí ele está dando a conhecer um período que a gente pode entender como pré-histórico da arte. E a gente vai um pouquinho mais para frente, então, de 1400 da Renascença até mais ou menos, tá? Eu estou dando datas aproximadas segundo os livros não são iguais, gente. Porque cada autor tem um entendimento, mas eles são muito parecidos, fica próximo ali. Então, Arthur Sedanto, por exemplo, ele fala, acompanhando o raciocínio de Hans Belting, que seria assim, depois que você pega de 1400 da Renascença até 1880, você tem um período todo ali, tá? Você tem, esse período artístico que a gente vê, então você tem vários períodos, dentro disso, você tem vários períodos estilísticos. Então, você pega um grande período, né? E aí você tem estilos diferentes dentro dele, tá? Não vou falar períodos e períodos estilísticos, que vai formar uma certa confusão. Mas você tem estilos diferentes, então depois a gente vai ver isso. Antes, por exemplo, de entrar nisso, de entrar na Renascença, a gente tinha os góticos, né? E depois a gente vai, mais pra frente, futuramente, não nesses vídeos, né? Não tão futuramente assim, mas depois a gente vai ver período 1 a 1, só que não agora não. Porque o que mais interessa é a gente entender a arte contemporânea. Então a gente vai fazer uma análise crítica, só alguns exemplos. Então, voltando, né, de 1400 a 1880, o último que teve, o último movimento, né, antes da gente entrar no modernismo, foi o romantismo, tá? Que abrange nesse período de arte. Aí quando a gente pensa no modernismo, de mais ou menos 1880, e a gente segue assim até 1960, 1900, vamos pensar assim 1970, final de 1960, que é um marco que tem autores que entendem que seria na década de 60, tem outros que entendem que na década de 80, que a gente pode considerar o início da arte contemporânea. Mas como as coisas não são assim tão pontuais, porque os trabalhos não surgiram aqui e um ali, que acaba tendo um outro caminho. Quando você percebe, você está num outro caminho de avaliação, né? Mas vamos voltar então. Então, você fala assim, a arte moderna, teve a transição para a arte moderna. O que eles consideram essa transição? Então, Arthur Sedanto, ele fala assim, na arte moderna, por exemplo, a gente pode pensar que até a arte moderna existia uma questão de mimetismo. Então, qual era a minha preocupação? Eu tinha bem delineado as formas de arte, né? Então, poderia ser escultura, poderia ser pintura, e aí eu iria retratar as coisas tais quais elas se apresentavam. Então, podia ser uma batalha, né, histórica, qualquer acontecimento político histórico, poderiam ser os reis, poderiam ser pessoas comuns, eu ia retratar fatos, pessoas, acontecimentos, mas com a maior fidelidade possível. E eu não queria que você soubesse que aquilo é uma pintura. Lógico que você sabe. Tá no cavalete, tá exposta no museu, tá na casa de não sei quem. Só que você teria que olhar essa pintura, apreciar essa pintura, e ela ia ser tão bem executada, com tanta técnica, né, e eles acreditavam num desenvolvimento. Então, cada período que foi passando outro e outro de novo, eles acreditavam que eles iam melhorando as estratégias, né. Então, a questão da perspectiva, por exemplo, que realmente aconteceu isso, né. Então, chegou uma hora que a perspectiva, eles atingiram um grau que você, quando vê uma pintura, ela retrata fielmente como o olho vê as coisas, né. Então, e aí você tem várias perspectivas que depois a gente vai estudar também, que é a perspectiva aérea, né? Então você tem perspectiva com cores, você consegue criar o efeito, depois você tem o tamanho e disposição do que você desenha num quadro, né? E por aí vai.
E depois o claro e escuro, por exemplo, também, né? Foi uma grande conquista. Você sabe que você faz alguns quadros onde você ilumina mais uma parte da cena, ilumina menos outra, e você dá um grande contraste, então aquilo parece estar muito vivo. É mais ou menos como se você colocasse um óculos 3D lá no passado, que isso não existia. Mas se você voltasse no tempo com uma maquininha, você faria isso, daí o pintor fala, ah, eu vou te dar um movimento 3D. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, né, não assim da forma cômica, mas só para ficar um pouquinho mais leve. Então eles acreditavam que cada período estilístico ia conhecer uma coisa, conhecer outra. Cores também, teoria de cores. Tem um livro muito rico de Israel Pedrosa que fala da cor, a cor inexistente, né? E aí ele vai falando das teorias das cores que existiram, como eles foram conquistando isso também. E aí você vê que vai melhorando nos quadros. Mas aí a gente está pensando, qual é uma possibilidade de avaliação? É uma avaliação quando a gente pensa, então, né, antes do modernismo, que apesar da característica de cada um dos períodos, eles queriam ter cada vez mais a capacidade de mimetizar o que eles viam, pessoas, coisas e fatos, de forma incrível, perfeita. Então era um perfeccionismo da forma, da questão fotográfica, né? E dentre outros requisitos que cada um vai poder, desses períodos, vai poder editar, né? Vamos tirar de novo essa palavra período, mas de cada estilo vai poder retirar o que é adequado e o que é inadequado. Bom, num crescendo, era assim que era imaginado, é uma linha do tempo contínua, né, onde tem passado, presente e futuro, e é onde a gente pensa sempre em evolução, nunca em evolução e nunca em atraso. Aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou, assim, isso vocês vão encontrar no meu livro também, para download, que eu disponibilizei no primeiro vídeo, tá? Então volta lá, faz download do livro, que é muito legal. Mas aí, então tá. Então, o que acontece? Existia o Salão de Paris, né? Existiam aquelas exposições oficiais. E os temas também tinham pintar as pessoas, pintar os nus, né? Que tinha muito valor. Pintar as cenas épicas, pintar, quando a gente pensa também nos folclores, nas lendas, e pensar principalmente na mitologia, tá? E a mitologia aparece muito presente nesses quadros, que tinha um grande valor quando a gente está pensando ali na virada do romantismo para entrar no modernismo. Aí tinha os rejeitados do Salão de Paris, e aí isso ficou bem famoso, né? Que foram os impressionistas, né? Que de repente alguém chegou lá e falou assim, olha, mas esses quadros são terríveis, então eles são impressionistas como uma coisa negativa, e depois como uma coisa positiva. Ficou um período estilístico que a gente gosta bastante. E isso a gente já está no modernismo, né? E aí a gente pensa também em outros impressionistas, depois tem os pós, depois tem vários outros movimentos. Mas o que aconteceu no modernismo? O que aconteceu no modernismo foi uma mudança de paradigma total. Então, quando a gente pega séculos, imagina, de 1400 até 1880, a gente tinha alguns paradigmas bem fixos, ou seja, um superando, um crescendo, né? E o modernismo teve, porque cada movimento que vinha achava que estava superando o outro, e o outro, e o outro, e assim um crescendo. Só que eles tinham a questão de mimetizar as coisas que eles viam. E esse paradigma que foi o que mais mudou. Quando a gente pensa no modernismo, eles já não queriam mimetizar o que eles viam. Os impressionistas até que sim, né? Então até que isso não causa tanto efeito na gente, né? Não causa um choque tão grande, porque eles ainda tinham desenhos muito bem feitos, maravilhosos, e eles abriram mão de fazer, por exemplo, as camadas das pinturas, porque lá atrás, quando você ia fazer uma pintura, você tinha que seguir toda uma metodologia, e você precisava pintar em várias camadas. Espera secar uma camada de óleo para depois fazer outra, para você conseguir efeitos ou melhores, né? Se a gente parar para pensar, do que a fotografia, uma coisa perfeita. E aí, eles falaram assim, a gente não quer mais mimetizar a realidade, isso foi crescendo, de se desligar cada vez mais da imagem. O que a gente quer é demonstrar para a pessoa que um quadro é um quadro. Então, os impressionistas, por exemplo, ainda que eles estivessem muito ligados com a imagem, não tivessem conseguido se desligar tanto disso, eles deixavam quadros, às vezes, um pouco inacabados, ou sem todas essas camadas, algumas camadas, né, ou uma só camada, deixavam, às vezes, cores bem vivas, expressivas, sem tanta diferença, né, de claro e escuro. Então, eles foram tendo outras preocupações, outras coisas. E depois, cada movimento foi sucedendo um ao outro, eles queriam cada vez mais achar um conceito que Clement Greenberg, por exemplo, diz, né, que era a questão da pureza da arte. Então eles falam assim, bom, se veio num crescendo lá atrás,
a gente quer continuar isso crescendo, mas o que a gente tem, a grande questão nossa é pensar o meio pictórico, é pensar a coisa material, é pensar a arte e mostrar para as pessoas o que é arte. Então o conceito começou a passar a ser, assim, o que ele se debruçava, o que o artista se debruçava, não era mais sobre como eu vou retratar todas as coisas lá fora, e algum sentimento, por exemplo, do romantismo que eu vou passar, eu vou retratar. Sim, eu vou retratar aqui, eu vou em busca cada vez mais da pureza, né? De entregar alguma coisa que seja uma arte mais apurada. E até o valor de Hegel, né, que foi um filósofo alemão, que então ele fala do purismo na arte também, né, da questão de você, por exemplo, a arte abstrata. A arte abstrata, Vassily Kandinsky, eu amo Vassily Kandinsky, a gente vai também se debruçar sobre o trabalho dele mais pra frente, sobre o movimento, né, dele, mas era a questão que ele achava que a arte abstrata era uma pureza, que a arte não tinha que ficar dizendo as coisas. Ele foi o pai do abstracionismo, se não me engano, o primeiro quadro dele nisso, de 1910. E ele também foi jurista, ele escreveu livros falando sobre, tem um livro dele que chama Do Espiritual na Arte, que é incrível, fantástico, super recomendo para vocês lerem. Mas acontece que a gente tem que ver uma coisa que tem um risco muito grande, é que cada um desses pintores, ou então de quem estava no movimento, fossem os críticos, fossem os pintores que tivessem bastante repercussão, né, na época que eles estavam, é que eles escreviam manifestos, ou eles fincavam o pé numa ideologia, falando sempre que a deles era melhor do que a anterior, né, e que então só deles tinha que ser considerado. E então eu sei que foram vários e vários movimentos dentro do modernismo, todos com essas características semelhantes que eu disse, ainda é muito da pintura, né? E sempre uma coisa materialista, a questão da pintura, o que é a pintura, fazer esse questionamento, e então eles foram se sucedendo um ao outro. Então a gente pode pensar, por exemplo, em arte abstrata, né? A gente pode pensar em impressionistas, a gente já falou, a gente pode pensar nos expressionistas, pop art, minimalismo, arte conceitual, bom, mas e aí vai, é uma miríade, é um monte, dadaísmo, né? E tudo bem que quando eu tô falando para vocês, para quem entende já, conhece um pouquinho de cada movimento, vai aclarando as ideias, e para quem não conhece fica pensando assim, nossa, fazer tanto movimento, mas o que é isso, né? Eu tenho tanta coisa, o que significa? Primeiro a gente vai pensar então, como eu disse, em colocar sempre uma linha, né? E nessa linha a gente vai, de determinadas épocas, colocar períodos para você analisar. Então, numa régua, num espectro maior, para ter as coisas menores, né? Para ter os períodos, para ter os estilos, né, menores dentro deles. Então, dentro do modernismo, nós temos esses estilos diferentes, movimentos diferentes, com manifestos, ou seja, com ideologias diferentes, e um ponto de vista um pouco diferente, mas com uma ideia de superação numa linha, numa sequência. Aí chega um determinado momento que Arthur Sedanto, ele começa a entender que existe uma saturação da arte, uma saturação da pintura, tá? E por arte aqui a gente está entendendo muito mais pintura do que qualquer outra coisa. E aí ele fala que ele entende que a pintura, ela tem que ter, ela não pode ter sinais de esgotamento, ela tem que ter vigor, ela tem que trazer coisas novas, né? Movimentos novos trazem coisas novas. Mas chegou um momento em que houve um esvaziamento total, né? Então é como se eles estivessem caminhando por uma abstração, chegar num determinado limite ali e não tem mais para onde ir, tá? É porque isso é uma narrativa mestra, que a gente chama. Então você fala assim, por que narrativa mestra? Porque a narrativa mestra, quem dominou o discurso naquela época dizia, olha, é sempre um crescendo, né? É sempre um desenvolvimento onde um caminho supera o outro e o verdadeiro caminho onde você vai chegar no final, tá? Então a gente pensa assim no Clement Greenberg, por exemplo, que ele fala isso. Então o caminho final ali onde você chega é que você tem a pureza total da pintura. E ele considerava, por exemplo, a arte abstrata expressionista, que seria o último movimento que teria chegado, não teria mais para onde ir. E é engraçado que ele, nessa linha de pensamento, né, da perfeição, e eu até gosto muito disso, de pensar assim que a arte tem que estar ligada a uma coisa maior, né? Só que, por outro lado, numa linha única, tudo é meio complicado pra gente até entender por que esse pensamento é um pouquinho enviesado, porque na verdade está excluindo todas as outras, né? Nenhuma delas tem valor, então tá, pô, então, tipo assim, por 10 anos, por sei lá quantos anos,
Tem vários pintores que se dedicam a uma determinada prática, por exemplo, os cubistas, e aí chega uma hora que ninguém mais pode pintar daquele jeito, mesmo os pintores cubistas, se eles quiserem continuar, ou outros que gostem daquela visão, não podem, porque é dentro do modernismo, tá, gente? Dentro dessa linha mestra. Então, isso que é esse discurso, né? Esse discurso. E aí, então, só que a coisa mais rica e a coisa mais interessante é que chega um momento em que a vida se mostra bastante diferente do que estão tentando impor pra gente. E isso é rico, né? Isso é riqueza, apesar de no primeiro momento parecer confusão e todo mundo ficar confuso e ficar pasmo. Por quê? Se eu tinha uma linha mestra para seguir e estava indo tudo muito bem, um esperando o outro, esperando o outro, esperando o outro, por que que para e por que que muda e aonde que muda? Bom, então tá. Então vamos pensar, eu acho que o melhor exemplo, né, que o Arthur Sedanto dá é do Andy Warhol, que ele fala assim, que ele tem aquelas caixas de brilho box, que são exatamente as caixas do supermercado. Então ele fala assim, o que é arte? A arte é o que está aqui, porque eu digo que é arte, mas ela é exatamente igual, ele não fez uma intervenção. Ele pegou simplesmente aquele objeto e ele deslocou de lugar, né? Então ele usava muito, né? A gente pode classificar ele na pop art, tem gente que... É muito interessante essa coisa de classificação de artista também, porque às vezes eles cabem em muito mais de uma classificação. Até porque o Andy Warhol falava assim, eu não acredito que o artista ele tem que ser uma única coisa. Eu acredito que o artista ele pode ser impressionista de manhã, expressionista à tarde, ele pode ser tudo o que ele quiser, né? Então ele na verdade era um publicitário e às vezes até tem um pouquinho de filha da putice e pensar em como ele conseguiu fazer as coisas e se promover. Eu tenho um livro dele fantástico que eu li há muitos anos atrás, falando até do lugar que ele fazia as exposições, que ele pegou, tipo, acho que era meio que um galpão, e ele dá um nome de A Fábrica, né? E ali tem muitos happenings, tem muitos acontecimentos, então tem muitos artistas, ele faz filme, ele faz de tudo, ele é um artista que faz muita coisa ao mesmo tempo. E aí ele gosta da fama, ele gosta daquela coisa, assim, das pessoas beberem, mas ele é publicitário, ele está se promovendo, ele está promovendo o trabalho dele. E hoje eu já não tenho antipatia, hoje eu tenho simpatia, porque eu penso o seguinte, ele estava simplesmente externando a opinião dele. Mas eu acho que a opinião dele tem que ser respeitada numa coisa, porque tem muita riqueza de falar, olha, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E aí, a partir disso, é como se ele estivesse dizendo e fazendo alguma coisa que, apesar de usar muitos artifícios de publicidade, ele conseguiu traduzir ou até ajudar a direcionar o que viria depois. Porque não aconteceu. Aí você fala assim, quais foram os sinais de esgotamento na arte dentro daquela linha? Que era assim, não tem mais para onde a arte ir. A arte ela foi se desligando cada vez mais de todas as coisas. Ela deixa de ser mimetizar o ambiente, deixa de mimetizar as coisas e você começa a se debruçar, não que está fora, mas discutir no modernismo inteiro a arte pela arte, o que é arte. Então, assim, o que é a pincelada que eu dou? O que é aquilo que eu faço? E aí você continua seguindo numa trajetória em que você quer ter a pureza da arte. Eu me desliguei do mimetismo, eu quero a emoção no primeiro momento, eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, depois a gente vai falar dos estilos diferentes, né? O realismo que o Greenberg considerou que era um ponto fora da história, tipo assim, é muito engraçado, a arte ela tá numa sequência em que ela vai atingir a pureza, ela tá cada vez mais se desligando de todas as coisas, não precisa ter forma, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo, chega uma hora que não precisa ter nada, né? Chega uma hora que... E aí, quando tá chegando, assim, né, até, como eu disse antes, né, pra vocês, que ela chegou, assim, na arte abstrata, expressionista, aí chegam os surrealistas e ele fala assim, mas peraí, o que é isso? Não tem nada a ver com a história da arte, isso tá fora da história da arte, isso não existe, negou. As pessoas gostaram, né? E a gente gosta. Você quer Salvador Dalí e René Magritte, são excelentes, são maravilhosos. E aí você fala assim, tá, mas tá fora da história da arte, tá fora da narrativa mestra, gente, tá fora do discurso que as pessoas adotavam como o discurso correto e único. Então aí, voltando, veio Andy Warhol e aí ele fala assim, ó, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas a gente ficou esperando, né, a gente, que eu digo, o Arthur Sedanto, né, quando ele estava analisando todas as coisas e vivenciando aqueles momentos, se debruçando sobre aqueles momentos, esperando que mais movimentos viessem produzir. E realmente aconteceram vários movimentos, mas nenhum deles se firmou ou veio para trazer alguma coisa nova.
quando Hans Belting, né, e Arthur Sedanto viram que aquela narrativa mestra não poderia ter continuidade, né, porque é que eles declararam o fim da história da arte. Por quê? Sinais de esgotamento, como eu já disse anteriormente, não tinha mais para onde ir, né? Se a arte abstrata é o máximo que pode chegar, e até quando eles viram, por exemplo, que teve artistas que deixaram a tela em branco, ou fizeram um ponto na tela, e já não tinha mais nada para pintar, porque era o máximo da pureza na arte, na pintura, para onde você vai, né? E aí todo mundo estava confuso, o pintor estava confuso, e não é só que estava confuso, mas eu acho que a mentalidade já tinha mudado, já tinha se alterado. E aí você tinha todo mundo fazendo diversas experimentações, mas nenhuma delas vinha para ficar, né? Nenhum movimento novo vinha para ficar, nenhum manifesto, porque cada um tinha um manifesto que justificava aquilo que estava sendo feito naquele momento. Não tinha mais nada. Pô, se parou de tudo, né? Para onde que a gente vai? E aí a gente começou a notar uma coisa, é que não teve mais nenhum manifesto, nenhum movimento, só que os pintores, eles continuaram existindo e eles passaram a pintar qualquer movimento. Mas eles passaram a deixar de ter a pretensão de querer dizer que a arte que eles faziam era melhor, de um movimento era melhor que o do outro. Você não tem como voltar e ser um pintor impressionista, eu não tenho como ser um pintor impressionista, mas eu posso, o pintor contemporâneo, ele se aproveita de qualquer movimento, qualquer estilo, tá? Dentro de modernismo ou anterior ao modernismo, ele pode conversar com qualquer período histórico, ele pode pintar a lá, né, surrealismo, por exemplo, ele não vai ser um pintor surrealista, ele vai ser um pintor contemporâneo, que ele pode se utilizar um pouco da visão surrealista, mas ele não vai explicar o trabalho dele com aquela narrativa daquela época, daquele manifesto, por exemplo. Ele simplesmente pode ter uma simpatia e explicar. E ele não acha que aquela pintura dele vai excluir a outra pintura ou outro período histórico, porque num outro momento ele pode ter se afeiçoado a fazer outra coisa. Ou ele pode escolher fazer uma única coisa a vida inteira, uma única experimentação. E ele não precisa ser só pintor. Então, vocês percebem aí a riqueza que a gente tem? Porque a gente pode explorar o mundo inteiro. E você não tem mais uma narrativa oficial que vai dizer, você precisa ir por esse caminho, você não tem mais amarras, você tem liberdade para fazer tudo, todas as coisas, né? E você precisa aproveitar isso. Só que se você sair por aí, só ouvindo o final e pensando assim, é muito cômodo, né? Então eu posso pegar e posso fazer qualquer movimento, eu posso estar produzindo, sei lá, enfim, olhando os quadros impressionistas e estar retratando como eles faziam. Se você não tiver uma sólida formação, se você não procurar se instruir, se você não procurar ouvir o que está dentro de você, então acho que você tem que casar a técnica com o fazer artístico e o conhecimento todo do passado, do presente e do futuro. Não quer dizer do futuro, porque você vai projetar as coisas para o futuro, né? Mas se você não fizer tudo isso, o teu trabalho vai ficar muito pobre. E você não vai conseguir exercitar essa liberdade com toda a força que você pode fazer. Imagina você tendo conhecimento teórico e tendo conhecimento prático e se debruçar mesmo sobre cada movimento, aí você vai conseguir, na hora de ir produzindo os teus trabalhos e fazer várias tentativas de um trabalho, outro, ver como é que você evolui aquelas linhas que você gosta mais, como você mistura e cria alguma coisa nova, né? Então isso é riqueza, isso é formação, tá bom, galera? Então é isso, ó, eu vou continuar com os vídeos falando sobre o mesmo assunto, falando ainda mais guiada sobre o livro do Arthur Sedanto, que eu acabei de dizer, e outros livros mais, mas esse é só, eu classifico como começo, apesar de ser o terceiro vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê. Até lá, tchau, tchau!